Bem-vindos. Esta é a segunda parte da cerimónia de entrega de prémios e menções honrosas aos distinguidos no Programa de Reconhecimento de Práticas de Responsabilidade Social e temos um grupo alargado de entidades a quem vamos fazer a entrega simbólica dos prémios e, portanto, não haverá muito tempo para cada um. Mas antes disso, há duas entidades que irão dar aqui o seu depoimento sobre a matéria. A primeira é a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. A APE não poderia deixar de estar integrada num movimento empresarial associativo. E escolhemos a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal por ser aquela que tem dezenas de milhares de empresas, através das associações, evidentemente, é uma confederação, portanto, através das associações, tem dezenas de milhares de empresas que representa, portanto, todas as dimensões e dos mais diversos e variados setores do comércio e dos serviços. O seu presidente é o engenheiro João Vieira Lopes, que irá fazer uma intervenção neste evento, de modo a nos dar um testemunho do que é a preocupação e a ação de uma entidade como a CCP, que, é bom lembrá-lo, tem assento na concertação social e, portanto, tem um papel muito importante na canalização da opinião empresarial para os organismos competentes, nomeadamente o Governo e outras entidades públicas. Portanto, feito este introito, caríssimo Presidente Engenheiro João Vieira Lopes, o palco é seu para o que entender dizer-nos. Ora, entrou a imagem já. Primeiro que tudo, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, naturalmente, agradecer à APE, na pessoa do G. Parra da Silva, este amável convite para dizer aqui algumas palavras. O que, neste momento, penso que é, além de tudo mais, um mérito da APE em, apesar da situação complexa que nós vivemos, manter vivo este evento. Aliás, isto tem a ver com uma grande capacidade de adaptação que nós em Portugal temos conseguido encontrar face a toda esta situação que nos caiu de repente, enfim, de imprevisto. Portanto, é de facto muito importante. Aliás, a resiliência, quando eu era jovem, utilizava-se apenas na engenharia. Ultimamente é que essa palavra assumiu, digamos, uma visão mais alargada, aplicar-se a toda a atividade económica e não só das pessoas, já que inclui resistência e adaptação, que são duas características extremamente importantes, precisamente no momento em que nós vivemos, enfim, inclui mais outros conceitos, face à mudança, etc. Portanto, é de facto muito importante este esforço que a APE faz para manter vivo toda esta área, em que os prémios têm sempre um valor simbólico, mas o simbolismo e a história são áreas muito importantes e que têm a ver com a memória da humanidade e que todos nós valorizamos. Nós vivemos neste momento, digamos, neste século XXI, com algumas alterações de paradigma, enfim, do nosso funcionamento, desde a economia à vida pessoal, enfim, às próprias atividades que as pessoas desenvolvem, desde o lazer à cultura, ao desporto, enfim, tudo isso. A nossa vida mudou alguns paradigmas, aliás, sofreu a influência de algumas mudanças de paradigma, e isso é tanto mais importante quanto, neste momento, temos temas que há 30 anos ou 40 anos ninguém se preocupava muito com eles, como o tema climático, o tema das energias,
o tema, inclusivamente, da sustentabilidade. Portanto, tudo isto são situações que, de facto, causaram um número de desafios que não é fácil depois transformá-los na prática para a nossa vida cotidiana, em particular nas empresas. E, em particular, em Portugal, que tem um tecido empresarial bastante atomizado, cerca de 400 mil empresas, mais de 99% são pequenas e micros, e, portanto, sofrem não só de problemas de dimensão, como problemas da sua qualificação, quer na gestão, quer na visão. Eu peço desculpa, mas tinha aqui um problema como o debate do Trump com o Biden, que é uma mosca. Mas isso faz parte da natureza também. Portanto, não me consigo livrar da mosca. Entrando agora nesta área, eu gostaria de referir que, enfim, é uma curiosidade, provavelmente alguns já lembraram, faz hoje 2 dias e 1 ano que pela primeira vez foi confirmado o aparecimento deste vírus, portanto, na China. É uma, digamos, é uma situação que na Europa nós só durante algum tempo pensámos que isto não chegava cá, enfim, dentro de alguma ideia de que a nossa capacidade e, por um lado, o desconhecimento do vírus e, por outro lado, a nossa capacidade em termos de estruturas, em termos culturais, em termos económicos, nos permitia limitar a situação e, de facto, tal não veio a suceder e isso mudou as nossas vidas. A CCP é uma organização muito heterogénea, tem 105 associações, 60 comerciais e 45 de outros setores, incluindo a APE, e abrange praticamente 195 mil empresas. Dentro desses setores, a sua diversidade levou a que os impactos desta crise tivessem desafios bastante importantes e mas diferenciados. Claro que houve setores que sobreviveram bem, como é o caso do setor alimentar, do comércio alimentar, mas a maior parte dos outros foram fortemente atingidos, quer pelo facto da economia em geral se ter degradado, como por terem sido atingidos diretamente. Os transportes de mercadorias, que é um setor importante, ficaram, digamos, neste momento em situações difíceis, com a baixa das importações e das exportações. Os transportes de passageiros tiveram o problema que nós vimos. O setor automóvel teve quebras brutais. Todos os setores de serviços ao consumidor, desde os cabeleireiros aos ginásios, todos esses setores foram fortemente atingidos pelas limitações, e os setores de apoio às empresas, enfim, as limpezas, seguranças, contact centers, softwares, etc. Alguns, como os softwares, desenvolveram-se bastante, até porque o papel da digitalização acabou por ter um impulso muito grande neste momento. Portanto, tivemos aqui um impacto muito heterogéneo. Houve setores que tiveram um boom, como os contact centers, que nunca tinham tido provavelmente um boom tão grande na economia portuguesa, e portanto estes são desafios extremamente importantes para sairmos desta situação, já que nós não temos, quer dizer, qualquer dúvida de que, ao contrário de outras crises, de outras fases de desenvolvimento da economia, de crises financeiras e outras, esta crise tem uma característica, por um lado é simétrica, porque abrange toda a gente, todos os países, mas por outro lado, dentro dos setores da economia, é assimétrica, o que significa que não temos grandes expectativas que haja de repente um boom que um dia acenda um interruptor
seja o interruptor da vacina ou outro qualquer, e que esta situação melhore de uma forma significativa. Portanto, haverá setores que de facto vão progredir, e um deles, por exemplo, tudo o que tem a ver com o digital, tudo o que tenha a ver até com a sustentabilidade, que precisamente são todo um conjunto de problemáticas que foram colocadas neste momento na ordem do dia e que algumas estavam secundarizadas em função de uma centragem no desenvolvimento económico. Portanto, é de facto um desafio completamente diferente e complexo num país com as características de Portugal e com as suas fraquezas económicas e financeiras que, enfim, todos nós conhecemos. Precisamente este aspecto das duas velocidades é para nós uma questão preocupante. Aliás, temos-la no nosso quadro do universo que nós digamos, integramos. Até porque uma das características da CCP, como tem muitos serviços às empresas, acaba por tocar a economia toda, porque os transportes, a segurança, os contact centers, o trabalho temporário, quer dizer, todos esses setores, enfim, que estão aqui integrados, acabam por tocar os outros e termos sensibilidade para tudo o que se passa na economia. Aqui surge também outro grande desafio, que é o desafio português tradicional. Nós, de facto, somos um povo resiliente e resistente, temos uma capacidade de adaptação notável, mas temos dificuldades claras de planeamento e esta crise vem mostrar claramente algumas destas nossas características. Numa primeira fase, reagimos bem. Portugal foi um dos países de quem, até inesperadamente para muitos outros, houve um conjunto de políticas, desde a economia à saúde, que permitiu enfrentar de uma forma, digamos, até menos forte, ser atingido de uma forma menos forte que muitos outros países, com maior capacidade económica, técnica, de infraestruturas, etc., e culturais também. Mas aqui é que surgiu a grande natureza portuguesa. E esse é uma dos diálogos que nós temos mantido com o poder político, que é esta segunda via não foi planeada adequadamente, seja em termos económicos, seja em termos de saúde. É um pouco aqui o nosso ponto fraco, é planear, prever, porque era, de facto, digamos, bastante previsível. Ninguém podia prever, claro, o nível de profundidade, mas que houvesse esta segunda vaga. E isso é uma questão que nos preocupa muito. Não interessa agora, nem cabe aqui estarmos a analisar quem é quem e quem fez o quê que devia fazer e não devia fazer, faz parte da vida. Nós, como Confederação Empresarial, somos muito pragmáticos. Aliás, temos tido uma posição muito clara. Nós não somos especialistas em saúde pública, porque nestas crises depois também aparecem muitos treinadores de bancada. Nós não somos especialistas, o que temos de nos preocupar é o Governo tomar as medidas de saúde pública que entender adequadas, independentemente de que de nós como cidadão poder pensar bem ou mal de uma, de todas ou parcialmente. Nós convém-nos tentar perceber qual é o impacto que isso tem sobre as empresas e sobre o emprego e que medidas é que serão necessárias precisamente para enfrentar essa situação. O nosso universo de empresas tem cerca de 1.700.000, 1.800.000 trabalhadores. O comércio propriamente dito tem cerca de 700.000 e, a par com a restauração, que também tem mais de 250.000, ou seja, são dos setores mais atingidos, ou seja, diria que há 1 milhão de empregados em áreas altamente atingidas. O turismo, como nós sabemos, que foi uma das alavancas do nosso crescimento nos últimos anos, foi de facto
uma alavanca importante, mas foi daquelas que mais sofreu neste momento com a crise, e não só é da tal das duas velocidades que eu falei, é das que terá mais lentidão a recuperar. Até porque não há só componentes económicas, mas há componentes de confiança, há componentes das pessoas de credibilidade, há componentes das pessoas terem, de certo modo, terem predisposição para se deslocarem de uns locais para outros em função não só da sua disponibilidade financeira, mas da sua confiança do que é que vão encontrar em termos de infraestruturas, em termos de, enfim, toda uma série de situações que se vão colocar. E isso é, de facto, uma questão que nos preocupa neste momento. Nós preocupamos muito com a Europa. Teoricamente, foi uma situação muito interessante a Europa, pela primeira vez, ter melhorado a maneira de enfrentar um desafio comum, comparado com crises anteriores, mas a entropia no processo vai ser grande, aliás, como já vimos agora, e nós não temos, neste momento, grande capacidade para pensar que antes do final do ano que vem haverá um fluxo razoável de fundos europeus para apoiarem a nossa economia. Portanto, nesse sentido, da nossa parte, temos uma grande preocupação conjuntural. Como é que chegamos vivos ao verão do ano que vem? Ou seja, como é que chegamos vivos a maior parte destas empresas, já que de facto, se mantiver um certo grau de intensidade da pandemia que leve a terem que ser introduzidas restrições na mobilidade ou confinamentos. Aliás, confinamentos era uma palavra que também aqui há um ano devia haver para aí menos de 1% dos portugueses que sabiam o que é que era. E distância social, enfim, aqui o achatamento da curva, entraram aqui uma série de termos do nosso léxico que hoje, quer dizer, até qualquer pessoa em Portugal, mesmo de índice cultural baixo, percebe, mas que aqui há um ano não percebia. Mas, portanto, temos que preocupar-nos com, digamos, com esta questão. O nosso Serviço Nacional de Saúde aguentou bem na primeira parte, neste momento já está perto do limite, enfim, esperemos não passar por situações dramáticas como nós vimos na primeira parte em Itália e em Espanha, e portanto nós neste momento o que temos estado fundamentalmente preocupados é qual é o pacote de medidas que temos que negociar com o Governo para permitir a sobrevivência dessas empresas e os postos de trabalho. Até porque o desemprego já está bastante alto, está mais alto que os números indicam, porque o Eurostat inventou uma categoria que são os desencorajados, que são aqueles desempregados que não procuram emprego no último mês e tiram-os da estatística. Portanto, nesse aspecto, o desemprego é bastante mais alto do que os números oficiais, que Portugal usa os critérios europeus, portanto, não é da responsabilidade de Portugal. Outro grande desafio, precisamente dentro desta nossa capacidade de adaptação, onde temos progredido bastante bem, é na digitalização. A digitalização é importante. Por exemplo, a CCP com a ACEP, com a Associação do Comércio Eletrónico, estamos a fazer um esforço de digitalização de 50 mil de pequenas e microempresas e, de uma maneira geral, as reações têm sido positivas. Aí está a tal capacidade de adaptação do português, mesmo muitos comerciantes de pequena dimensão que culturalmente não são muito evoluídos, têm, de facto, neste momento aderido. Aliás, o comércio eletrónico mais que duplicou. Portanto, nós estamos aqui, neste momento, numa situação em que estamos convencidos que Portugal vai ser capaz, como sempre foi, de ultrapassar esta crise e esta situação, demonstrar a resiliência e a capacidade dinâmica dos portugueses, independentemente das discussões ou de ser discutível se politicamente se devia ter feito isto ou aquilo. O que acontece é que eu gostava de deixar aqui uma mensagem, enfim,
de otimismo, pronto, de otimismo no meio disto tudo. Eu sou um otimista, sou do Sporting, até pela primeira vez vamos à frente do campeonato há muitos anos. Portanto, deixar uma mensagem de otimismo, e nós temos confiança na capacidade dos nossos empresários, havendo naturalmente muitos que infelizmente não terão viabilidade de continuar o seu negócio. Portanto, eu termino agradecendo mais uma vez à PE e ao Engenheiro Parra da Silva, e espero que com Covírus, sem Covírus, continuemos, quer dizer, anualmente, digamos, precisamente, a fazer esta cerimónia. Muito obrigado. Muito obrigado, Engenheiro João Vieira Lopes. É isso mesmo, que já esteve em muitas edições anteriores da Semana da Responsabilidade Social, e espero contar com a sua e a presença da CCP durante mais uma série de anos. É sinal que estamos por cá e que a iniciativa continua. Obrigado pelo seu testemunho, pelas suas palavras, e vou então passar o palco à representante do IAPMEI. O IAPMEI tem sido nosso parceiro nas sucessivas edições da Semana da Responsabilidade Social, parceiro de várias maneiras, na divulgação, no incentivo às empresas para participarem e até na credibilização desta iniciativa. A doutora Celina Gil é a representante do IAPMEI, que vai dirigir-nos algumas breves, como sempre, palavras. O palco é seu, doutora. Eu penso que haverá aqui alguma dificuldade da parte da doutora Celina Gil em entrar. Passamos para a EPAL? Precisamente. Muito bem, muito obrigado. Então, nesse caso, passamos para a EPAL, e quando a doutora Celina Gil puder entrar, nós faremos a sua subida ao palco. No caso da EPAL, Empresa Portuguesa de Águas Livres S.A., que está aqui representada pelo engenheiro José Sardinha, presidente do seu Conselho de Administração, no projeto H2O Quality, teve uma menção honrosa, isto é, eixo 1, Responsabilidade Social, categoria Comunidade. No projeto Água da Torneira em Movimento para Todos, teve uma menção em rosa, também categoria Comunicação. No projeto Laboratório da Água da EPAL, na Kidzânia, teve uma menção honrosa na categoria Educação de Qualidade, ODS 4. E um prémio no projeto Doação de Estação de Tratamento de Água Móvel, ODS 6, Água Potável e Saneamento. E ainda uma menção honrosa no projeto exclusivamente Água da Torneira, que é integrada no eixo 12, Produção e Consumo Sustentáveis. Não há dúvida que é uma grande empresa, com grandes projetos, com uma grande participação. Aliás, fornece água a não sei quantos milhões de pessoas, portanto eu fico sempre, em inglês, overwhelming, com a dimensão da empresa pública das águas livres, nascida este nome há uns séculos, não é? Quando isto devia ser uma coisa muito estranha. Eu lembro-me do meu pai me dizer que ainda conheceu, ou se calhar não conheceu, mas ouviu falar, nos pobres que vinham da Galiza, eram pobres da Galiza e chegavam cá, e eram pobres na mesma, mas tentavam subir na vida. E então vendiam água com umas bilhas, e vendiam água porta a porta. E depois chegavam à Galiza e diziam que os portugueses são estranhos, que vamos lá vender-lhes a água deles. E era assim. São quadros bonitos da Lisboa de outrora, que certamente a EPAL foi lentamente substituindo por uma distribuição que a gente acha normal. Abre-se a torneira e aquilo cai, é bom, é esplêndido. Mas há, como dizia há pouco para as águas do Tejo, milhares de pessoas que trabalham para que isso seja assim. Senhor Presidente, engenheiro José, a palavra é sua. Muito obrigado. Enfim, eu estou aqui com estes prémios todos, com estas menções honrosas, que agradeço, começo por agradecer, e mais este prémio também, e começo por agradecer. Mas gostava de cumprimentar a associação, nomeadamente no seu presidente, o Dr. Mário Parra da Silva, por tudo o que tem feito em favor do desenvolvimento sustentável e tantas mais matérias que nos habituaram
constituir um farol para todos nós que desenvolvemos na nossa missão. No nosso caso, EPAL, que é uma empresa com mais de 150 anos, começou em 1868, de facto já passou por tudo. Eu costumo dizer que começámos na monarquia, passámos para a democracia, depois tivemos uma longa ditadura, voltámos à democracia, passámos por 2 guerras mundiais, por uma guerra colonial, enfim, e a empresa sempre foi conhecida, quer em Portugal, quer por esse mundo fora, de facto, pela sua responsabilidade e pela qualidade do seu serviço. Responsabilidade do serviço, responsabilidade social e ambiental e pela qualidade do seu serviço. E nada disso era possível sem todas estas imensas gerações, com mais de 150 anos, imensas gerações de trabalhadores e trabalhadoras que começaram, em primeiro lugar, com o Aqueduto das Águas Livres, depois foram ampliando o sistema para, no fundo, tirar a sede a Lisboa, que é uma cidade cronicamente com falta de água, e hoje desenvolvemos, através da gestão delegada de uma outra empresa, que é a Águas de Lisboa e Val do Tejo, desenvolvemos a nossa atividade de abastecimento e de saneamento mais de 90 municípios ao longo do país, desde o distrito de Évora até o distrito da Guarda, até o Douro, e, portanto, de facto, temos vindo a desenvolver toda essa atividade em Portugal. Estas menções honrosas que o Dr. Mário Parra da Silva referiu, para nós, representam muito o seu reconhecimento, até porque representam diversas facetas da nossa atividade em prol dos portugueses, em prol da confiança na água da torneira e do serviço público de excelência que temos neste país. A primeira delas é o H2O Quality, é uma aplicação única no mundo, é inteiramente gratuita e que permite que qualquer cidadão português ou estrangeiro conheça, quando está na cidade de Lisboa, qual a qualidade da água que está a ser fornecida naquele local preciso, naquela rua, enfim, naquele apartamento. E, portanto, é um sistema que está online e de facto, destina-se a levar a qualidade da água da torneira a todos, nomeadamente aos portugueses, mas também aos estrangeiros. Eu costumo dizer que quando vamos para um país, noutras partes do mundo, bem podemos ir para um hotel de 5 estrelas que se calhar não vamos, em certas partes do mundo não bebemos água da torneira, mas quando vamos para um mundo civilizado, até num hotel de 2 estrelas nós bebemos água da torneira. E a grande diferença é que temos confiança nas infraestruturas públicas que esse país coloca à disposição dos seus cidadãos. E, portanto, de facto, esta aplicação para nós representa muito. É a abertura da nossa qualidade, é a nossa transparência da qualidade do nosso serviço. Depois, uma outra menção honrosa que tem a ver com a educação ambiental, que é o laboratório da EPAL que está na Kidzania. No fundo, para levar as nossas atividades ao contacto com as crianças. De facto, com mais de 150 anos, a nossa atividade é uma atividade já que faz parte do ADN da cidade e, portanto, é com muito gosto que recebemos este reconhecimento, porque, de facto, as crianças adoram, agora, de facto, com muito mais limitações, naturalmente, em decurso da pandemia. Aliás, pandemia, que faço aqui um parênteses, que a todos assola, e eu costumo dizer na empresa, bom, nós precisamente há 100 anos já passámos por uma pandemia. A EPAL, enfim, já existia em 1918, 1919 e conseguiu ultrapassar também, de facto, uma pandemia que na altura, pelo número de mortes, foi bem pior do que aquela que estamos a atravessar hoje em dia. Depois temos mais uma menção honrosa que para nós também representa muito, que é a água da torneira em movimento. Foi uma iniciativa que fizemos ao longo da cidade de Lisboa para mostrar que o nosso pátio móvel da água chegava a todo lado. Enfim, antes da pandemia, naturalmente, estava sempre cheio de turistas e, mais uma vez, serviu para, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa e também com a Lisboa é Nova, porque, de facto, as iniciativas de uma empresa moderna e atuante na sociedade não são iniciativas únicas, devem ser iniciativas que envolvem outras atividades, e é isso que nós temos feito, outras entidades, neste caso são iniciativas com a Câmara Municipal de Lisboa e também com Lisboa é Nova, e, de facto, foi um sucesso imenso ao longo da cidade de Lisboa.
Finalmente, uma iniciativa que está em curso e, portanto, representa ainda mais para nós, que está em curso, que é exclusivamente a água da torneira, em que, basicamente, nós desafiamos qualquer entidade pública ou privada, no fundo, a aderir, a comprometer-se connosco a consumir apenas a água da torneira. Naturalmente, oferecemos tudo o que são, digamos, os jarros, as nossas lindíssimas garrafas de água, desenhadas por arquitetos portugueses, fabricadas em Portugal, com material exclusivamente português e por artesãos portugueses. E, de facto, temos cada vez mais várias dezenas de entidades públicas e privadas que têm vindo a aderir ao consumo de água da torneira dentro das suas instalações, no fundo, o que demonstra a grande confiança que tem, mas também uma aposta na sustentabilidade dessas mesmas instituições junto aos seus trabalhadores. Porque, de facto, estes bons exemplos depois são levados para casa das pessoas, naturalmente, e isso também importa bastante. Deixo para o fim aquele que é o prémio, porque, de facto, para nós representou muito mesmo. Nós exercemos aqui a nossa atividade em Portugal, como todos sabemos, mas, de facto, perante a aflição, perante a tragédia que assolou Moçambique através do ciclone Idai, nós não podíamos ficar parados. E, de facto, o que fizemos foi enviarmos várias missões com os nossos trabalhadores, constituídas, pelas nossas estruturas, desde engenheiros, a diretores, a operadores, a técnicos de manutenção. Levámos várias equipas para Moçambique, mas não satisfeitos com isso, levámos também uma ETA. E aqui faz uma grande diferença que eu queria partilhar com todos aquilo que nós vimos em Moçambique. Muitas empresas estrangeiras, europeias, ofereceram ETAs a Moçambique. Nessa mesma altura, nós, na verdade, passámos por essas mesmas ETAs e vimos-las encaixotadas, ainda passadas várias semanas encaixotadas, porque, de facto, aquilo que fizeram foi oferecer apenas equipamento. Ora bem, nós não oferecemos apenas equipamento. Nós oferecemos equipamento, oferecemos as pessoas que foram com esse equipamento, que são os nossos trabalhadores, que montaram a ETA, a Estação de Tratamento de Água, colocaram essa ETA em funcionamento e, mais do que isso, deram formação à população, aos técnicos locais moçambicanos, para que, quando nós viéssemos embora, aquela ETA continuasse a trabalhar. É uma ETA que permitiu fornecer água pela primeira vez a 3.000 famílias, abrangendo escolas, e de facto foi uma missão que nos deu muito orgulho e, ao mesmo tempo, deu muita satisfação a todos nós, incluindo aos nossos trabalhadores. Portanto, Mário Parra da Silva, muito obrigado, porque de facto este e todos os outros prémios são para os nossos trabalhadores e são, digamos, um grande incentivo a continuarmos a nossa missão. Muito obrigado. Obrigado nós por o que fizeram por Portugal e por o que continuam a fazer por toda a gente que consome água. Eu estou a consumir água de umas garrafas grandes, bonitas, que são as garrafas da EPAL. Não levo para casa porque não cabem no frigorífico. Mas temos umas que cabem. Pois, mas eu não tenho capa. E, portanto, a minha mulher quer umas pequeninas que mete bem no frigorífico e pronto. Mas devo dizer que sou pessoalmente mais do que testemunha de que a qualidade da água, pelo menos tanto quanto eu saiba, é perfeitamente idêntica e completamente desnecessário adquirir água mineral, poupando com isso, obviamente, as garrafas de plástico e tudo o que daí vem. Obrigado, Sr. Muito obrigado. Vou então passar o palco à Celina Gil. A doutora Celina Gil está aqui em representação do IAPMEI para nos dirigir algumas palavras em nome dessa instituição. Eu começo a ficar muito preocupado com o tempo, são 17 horas e 6 minutos e tenho mais 12 entidades ou coisa do género para entregar prémios. Doutora Celina Gil, tem condições de tomar o palco? Não sei, estão-me a ouvir? Perfeitamente. Então isso é que é importante, Então pronto, eu vou tentar falar muito depressa, que é para não fazer perder mais tempo. Mas não posso de maneira nenhuma dar aquelas palavras de cortesia, porque são muito do coração. Portanto, em nome do IAPMEI, mas em nome pessoal também, as minhas palavras são para vocês, para felicitar a APE, que
tanto merece por este evento fantástico em que nos está a colocar e em que ainda por cima estamos a celebrar uma outra sua iniciativa igualmente tão meritória. Este 2 em 1 é fantástico, a APEE. Mas também quero saudar as organizações candidatas ao reconhecimento e elas são tão diversas, tivemos e temos com fins lucrativos, sem fins lucrativos, de diferentes dimensões, grandes, médias e pequenas. E felicito-as porque a sua participação dá nota de que já terem identificado que é através da adoção de estratégias e práticas de responsabilidade social e sustentabilidade que se constroem relações de confiança duradouras com todas as partes interessadas, portanto, que estas práticas conduzem a modelos organizacionais sustentáveis. Na primeira parte, o Parra da Silva referiu, não nos mesmos termos, eu sou mais comedida, e quero agradecer às candidatas a generosidade da partilha. O Parra da Silva disse o sujeitarem-se a ser avaliadas. Para mim, enquanto representante do IAPMEI, é a generosidade da partilha. A disseminação das práticas destas empresas é um valioso contributo para a criação de valor e para o desenvolvimento sustentável de muitas outras organizações. Portanto, isto não para aqui, portanto, as suas práticas ficam públicas e todos nós sabemos quão são mais valiosos os créditos que nós damos a um par. O IAPMEI sente-se muito honrado com o convite e eu recordo que em 2015 a APE nos dirigiu para nos associarmos à então primeira edição deste reconhecimento. Sentiu-se e continua-se a sentir honrado, porque continuamos a ser parceiros até hoje. O IAPMEI reconhece isto porquê? Porque o IAPMEI reconhece na APE o trabalho que desenvolve em prol da divulgação de temas tão pertinentes e que nós às vezes não temos possibilidade de desenvolver como gostaríamos e como bem vocês fazem, tão pertinentes como os que esta semana aqui estão a ser tratados e tendem a assumir uma importância cada vez maior na economia portuguesa, mas não só, no mundo também. Identificamos na APE um alinhamento com a missão do IAPMEI, em especial no que respeita à intervenção destinada ao reforço das competências e capacidades das empresas. Lembro que no âmbito de um dos produtos disponibilizados pelo IAPMEI às PMEs, neste caso às PMEs líder, portanto, a Carta de Benefícios PME líder, a APE já concede a esta tipologia de empresas condições especiais de acesso a este programa. Portanto, temos vindo a construir diferentes sinergias que nos alimentam a parceria. Gostava ainda de salientar que o que é que o IAPMEI pretende? Pretende sempre identificar as reais necessidades das empresas e responder com a disponibilização de produtos e soluções, nem sempre nossos, mas o que é importante é que estes produtos e soluções possam reforçar a capacidade de interpretação de tendências e mercados e, em consequência, que as empresas definam as suas estratégias mais competitivas e mais sustentáveis. Eu gostava de salientar que esta ligação do IAPMEI à APE não é de há 5 anos. Recordo que nos cruzamos, ainda nos recordo, e há bocado no teste passou a Anabela por nós, ainda me recordo que nos cruzámos pela primeira vez em 2005, já nessa altura, num projeto de parceria que promovia princípios de responsabilidade social junto das PMEs. Nunca mais nos separamos. Nunca mais nos vamos separar. Faça essa cara, não faça essa cara. Porque em 2006... o IAPMEI já organizava com a APE uma das sessões da Semana da Responsabilidade Social. Esta iniciativa, como há pouco
disse o anterior orador, esta iniciativa emblemática que mais uma vez nos junta em palco. E este ano, APE, Engenheiro Parra da Silva, inovadoramente virtual, que avanço, que inveja de estar a correr tão bem, que bom, que felicidade. Estamos a viver um processo de transformação muito acelerado, baseado nos avanços da tecnologia de informação e comunicação, não sendo ainda nada claro qual poderá ser o impacto de todo o enorme potencial que se adivinha, nem o seu contributo para o desenvolvimento sustentável. Mas sabemos que, na atualidade, a sociedade está muito mais consciente e desperta para a importância destes temas. E o IAPMEI deseja convictamente contribuir de forma ativa para que as empresas portuguesas aprofundem e ampliem os seus comportamentos, quer no contexto nacional, quer nos caminhos da internacionalização, e que os desempenhos das nossas empresas sejam norteados por valores que constituam uma referência nacional. Não há dúvida que encarar a sustentabilidade de uma perspectiva estratégica é cada vez mais importante para a competitividade das empresas, pelos benefícios inerentes que lhe traz em matéria de gestão de riscos, tanto que eu já aprendi também consigo. Redução de custos, acesso ao capital, relações com clientes e mesmo na gestão das relações em termos gerais, como a gestão dos recursos humanos, a capacidade e gestão da inovação. Não será demais referir que o IAPMEI também integra, desde janeiro de 2016, a Aliança Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com a missão de incentivar a participação do setor empresarial na sua concretização, criando um diálogo e uma cooperação multipartes interessadas. O compromisso do IAPMEI centra-se, como devem imaginar, e naturalmente, no ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestruturas. Contudo, este ODS é indissociável de um conjunto alargado de outros ODS, tais como o 7, Energias Renováveis e Acessíveis, o 8, Trabalho Digno e Crescimento Económico, ou o 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, o 12, Patrões de Consumo e Produção Responsáveis, e o ODS 13, Ação Climática. Vão-me desculpar, mas antes de terminar, eu aproveito este tempo de antena que vocês me dão para dar nota que amanhã, às 14h30, o IAPMEI voltará a este palco para abordar mais um tema caro a um mote desta 15ª Semana da Responsabilidade Social. Iremos estar aqui para debater a descarbonização da indústria, práticas e desafios a eles inerentes. E sem mais, agradeço a atenção que me dispensaram e reitero os parabéns, mas agora já não só à APE, a todos os intervenientes nesta iniciativa. Estamos todos convocados, somos todos necessários para uma efetiva mudança. Muito obrigada. Obrigado nós, doutora Celina Gil. Até amanhã. As suas palavras tão encantadoras são às vezes imerecidas. Nós fazemos apenas aquilo que temos de fazer. Há um certo impulso que é idêntico a porque é que se faz a escalada ao Everest, porque está lá, pronto, nós fazemos isto porque temos de fazer, senão não éramos nós. E sem mais delongas, passo o palco ao Lidl e companhia. Ora, o Lidl vai estar aqui representado pela sua diretora de comunicação corporativa, a doutora Vanessa Romeu, e candidatou-se e recebeu o prémio e menção honrosa em 2 projetos. O projeto Transformar, é a palavra enfatizada aqui, no eixo 1, Responsabilidade Social, categoria Ambiente e Redução de Impactos, ganhou um prémio do júri. E no projeto O Abandono Não Tem Graça, ganhou a menção honrosa do júri, eixo Responsabilidade Social, categoria Comunidade. Vanessa Romeu, o palco é seu.
Obrigada, boa tarde. Antes de mais, parabéns por esta iniciativa e pela fantástica organização, que eu já cá tenho os meus 2 prémios. Quero começar por agradecer à organização, portanto, à Associação Portuguesa de Ética Empresarial, todo o trabalho notável que tem vindo a fazer nestes últimos anos. Cumprimentar todos os candidatos e os vencedores desta sessão deste ano. E dizer-vos que é com grande orgulho que recebemos estes prémios. O Transformar é um projeto que iniciámos há 3 anos atrás, com o objetivo de começar não só a resgatar plástico da orla costeira, onde não faz falta absolutamente nenhuma, mas também de sensibilizar os portugueses para a importância destes bons comportamentos e demonstrar que o plástico não é lixo e que, de facto, é um resíduo como tal pode ter valor. E aquilo que nos propusemos a fazer foi, de facto, transformar o plástico recolhido nas praias em equipamentos que foram depois devolvidos à comunidade. Num primeiro ano foram equipamentos desportivos, num segundo ano foi mobiliário de cidade. E, portanto, com este projeto quisemos envolver toda a sociedade na importância da adoção aqui de comportamentos mais sustentáveis. A nossa menção honrosa, não menos importante, mostra que as redes sociais, de facto, podem ter um papel que vai para além do coisinho do dedo, não é? De andarmos a ver a vida dos outros, mas também pode ter aqui um papel social. E com esta campanha nós conseguimos angariar 44 toneladas de ração que foi entregue a instituições que acolhem animais abandonados. Por isso, na verdade, quero agradecer o prémio e quero dedicar estes 2 prémios aos nossos colaboradores do Lidl, porque de facto são eles os nossos embaixadores. Obrigada. Muito obrigado por tudo, inclusive por ter gasto apenas 2 minutos. Não estou eu estou a tentar compensar. Não, o que revela é que é uma pessoa da comunicação, que sabe dizer o que é preciso, muito rapidamente, para que a mensagem passe e fique onde ela faz falta. Obrigado. Muito gosto em ouvi-la e até uma próxima ocasião, claro. Sendo assim, passo de imediato o palco à Evertis Ibérica e Celénios Portugal. Estão representadas pelo seu... Bem, não diz aqui exatamente qual é a sua qualificação dentro da organização, representante, e pronto, que é o José Batuca. Um projeto da Evertis Ibérica é Trade to Trade, e é um projeto na categoria do ODS 12, Produção e Consumo Sustentável. Nesta mesma categoria há um projeto da Celénios Portugal, chamado EcoSleeve, que também ganhou, tal como o primeiro, o prémio do júri. 2 prémios do júri. Aliás, eu devo dizer a todos os que aqui nos assistem que os prémios não foram transmitidos por software e depois impressos numa impressora 3D. Foram mesmo distribuídos por uma empresa de logística, não é? Que fez esta distribuição, porque não havia maneira de virtualmente transferir prémios. Eles são uma coisa pesada, material, madeira, aço, tudo isso, e portanto tinham que ser entregues, por isso é que já lá estão. Porque aqui os nossos eficientíssimos serviços que tornam possível toda esta transmissão também tornaram possível esta distribuição dos prémios. O palco é seu. Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é José Batuca, eu sou o diretor de produção da Celénios Portugal e é nessa qualidade que represento as 2 empresas. São empresas irmãs, estão integradas no mesmo grupo e candidataram-se a este projeto, portanto, o eixo 2, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na categoria Produção e Consumo Sustentáveis, através, portanto, ou das práticas da EcoSleeve, no caso da Celénios, e Trade to Trade, no caso da Evertis. A Celénios, única produtora europeia de especialidades em polímeros de PET, a par dos objetivos de redução de consumos de matérias-primas virgens e otimização contínua dos seus processos produtivos, tem tido como metas quer a sensibilização e promoção de reciclabilidade dos seus graus de polímeros que produz e o desenvolvimento de produtos cada vez mais fáceis de reciclar, onde se enquadra o presente projeto dos EcoSleeves. Peço desculpa.
A Avertis, por seu lado, é a líder europeia na produção de filmes rígidos de PET para embalagens alimentares, destinados à conservação e preservação dos produtos embalados pelos seus clientes. Tem desde sempre a preocupação em reduzir os seus desperdícios plásticos ao mínimo, reciclando-os de forma a poderem voltar a ser incorporados novamente no processo sem alterar as características e especificações dos seus produtos, em substituição de matérias-primas virgens. A Avertis utiliza matérias-primas e processos produtivos que facilitam, junto dos seus parceiros, a reciclagem dos seus produtos, de forma a recuperar os materiais e promover a economia circular. Com o certificado EcoSense, desde julho de 2019, promovemos, juntamente com os outros stakeholders, a redução de consumos de matérias-primas virgens e a pegada de carbono com vista ao atingimento das metas europeias e objetivos das Nações Unidas. A Avertis e a Celenis têm como objetivo a incorporação, em média, de 50% de reciclados pós-industrial e pós-consumo nos seus produtos que produzem. Essa substituição vai substituir matérias-primas virgens, o que reduz a emissão de gases de estufa em cerca de 60%. Em resumo, para o grupo, que inclui ambas as empresas, a sustentabilidade é algo que está presente em todos os nossos colaboradores, seja através dos projetos e ações propostas pelo nosso Comitê de Sustentabilidade, seja pelo modelo de sustentabilidade baseado nos 5 pilares: governança, economia circular, inovação, ambiente e as pessoas. Deixo aqui um agradecimento final, em nome de toda a equipa das duas empresas, pelos prémios e reconhecimento de todo o trabalho que tem sido feito e o nosso compromisso de continuarmos a trabalhar diariamente para um desenvolvimento sustentável. E é isso que eu tinha para dizer neste momento. Muito obrigado, muito obrigado. Aliás, destaco as suas últimas palavras, porque estes prémios só fazem sentido se for para estimular o futuro, não são para... Exato. Eles baseiam-se no reconhecimento do passado, mas o objetivo dos prémios é estimular o futuro, fazer com que as pessoas queiram mais e mais e mais adoptar práticas de sustentabilidade que nos protejam a todos. Por isso, muito obrigado pelas suas últimas palavras. Muito obrigado. E muito mas principalmente as últimas, porque gostei muito dessa projeção para o futuro que colocou. Bem, e então o palco, eu estou a agir muito depressa porque temos pouco tempo, e portanto passo de imediato o palco à Fundação AGAs. Agir com o coração. O projeto é campanha Eu Comprometo-me com os ODS, na categoria Comunicação do Eixo 1 Responsabilidade Social. Representando a Fundação AGAs está, nem mais nem menos, que a sua presidente em Portugal, a doutora Célia Inácio. Olá, muito boa tarde. Engenheiro Mário Barra da Silva e todos os ouvintes, a equipa da APE, que está de parabéns por continuar a apostar e a olhar para projetos, para boas práticas que se fazem no nosso país e poder partilhá-los entre nós e disseminá-los. E isso é que é importante. E, portanto, muitos parabéns por voltar a reconhecer-nos, a reconhecer cada um dos que estão aqui. Portanto, a Fundação AGAs candidatou este ano, ou melhor, no final do ano passado, um projeto que foi uma campanha de comunicação intitulada Eu Comprometo-me com os ODS. Portanto, não é apenas um ODS, mas foi sim dar a conhecer os 8 ODS que a Fundação, para os quais a Fundação AGAs se comprometia a trabalhar em relação à sua missão. E fazer comunicação para quê? Porque temos aqui um universo não só dos nossos voluntários, mas o universo do Grupo AGAs Portugal. São mais do que 1.300 pessoas e o nosso interesse é que cada um perceba, assimile, se sensibilize sobre qual é o seu papel individual, qual pode ser o seu papel coletivo, quer ao nível pessoal, quer ao nível profissional, e colocar efetivamente estes objetivos como um modo de vida, um modo de trabalhar no seu dia-a-dia. E, portanto, foi por isso que o ano passado apostámos na comunicação e fizemos esta campanha. Apenas dar o exemplo de dos elementos desta campanha, que foi um vídeo, foi inspirado do We the People for Sustainable Global Goals, e foram 20 voluntários que
se filmaram com o seu telemóvel e disseram todos: eu comprometo-me que efetivamente com cada um dos objetivos de desenvolvimento sustentável para os quais nós contribuímos, que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 8, o 10, o 15 e, obviamente, como não podia deixar de ser, o 17. O 17 é o nosso enabler, é o nosso facilitador, não podemos fazer nada, absolutamente nada, nem nos ODS, nem noutras situações, sobretudo quando falamos de responsabilidade social e de sustentabilidade, se não estivermos assim, se não trabalharmos juntos e, portanto, é um prazer estar aqui, é um orgulho continuar a poder mostrar o que nós fazemos e muito obrigada à equipa, toda a equipa da APE por nos dar mais esta oportunidade e parabéns a todos os que estão aqui hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Estou convencido que uma intervenção da parte de uma grande seguradora é uma coisa com um grande impacto. Não, há até quem diga que as seguradoras no futuro serão as reguladoras principais da nossa vida. Não é? Porque pode ser. Isto tens seguro, não fazes isto, olha, o seguro suspendeu. Pronto, é risco, prevenção. Risco, exatamente. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pelo seu contributo. Obrigada. Vou dar então o palco a uma das maiores empresas portuguesas. A Galp é assim... curiosamente, eu era um rapazinho ainda muito novo, fiz um curso na Galp. Na altura não se chamava Galp. Chamava-se Petróleos de Portugal, ou uma coisa assim do género, já não sei muito bem. Fiz lá o meu primeiro curso de informática a sério, COBOL, foi feito lá. Foi muito engraçado. Portanto, é uma empresa que eu tenho acompanhado por uma razão ou por outra, mas se não seja sou cliente, todos os dias tenho que pensar na Galp para um carro ou outro, ou aquele, e o gás em casa, e sei lá o que mais. E, portanto, é uma daquelas empresas que está omnipresente na vida dos portugueses. Candidatou um projeto chamado Caminhão da Esperança, teste de Covid-19, e recebeu a menção honrosa do júri para o eixo primeiro, responsabilidade social, categoria comunidade. A Galp Energia está aqui representada pela doutora Sandra Aparici, do Departamento de Responsabilidade Social, e, já agora, pessoalmente, uma pessoa que já conhecemos há muito tempo, porque a Galp tem estado envolvida em muitos projetos de responsabilidade social durante estes anos, é para nós também um motivo de orgulho a sua adesão ao Global Compact, Corporate, claro, a nível mundial, tem um papel diversificadíssimo em tudo e mais alguma coisa, portanto não é só este projeto, não é só este prémio, mas pronto, o palco é seu, Sandra Aparici, para nos dizer o que entender sobre esta situação. Por favor. Bem, boa tarde a todos. Engenheiro Mário Parra da Silva, muito obrigada por esta introdução. É com muito prazer que, em nome da Galp e da sua fundação, e também em nome pessoal que estou aqui e que tenho estado a participar desde o início e a ouvir todas estas experiências. E queria transmitir que, de facto, para nós, e particularmente para a Galp e para os seus voluntários, a participação nesta iniciativa da APE tem como principal motivação levarmos as nossas experiências, mas também aprender com as experiências de outros, porque acreditamos que através da cooperação e da sinergia entre os vários parceiros, as diferentes experiências, quer individuais, quer coletivas, que de facto vamos conseguir em conjunto chegarmos aos objetivos que tanto ambicionamos, os objetivos de sustentabilidade, da dignidade humana, do respeito pelos recursos do nosso planeta, que na verdade é a nossa casa. E entre todos os nossos projetos, este ano nós optámos por apresentar um projeto na área da comunidade. Tem sido tradição nós apresentarmos projetos na área do nosso setor, da energia, da proteção, da biodiversidade, mas este ano quisemos, com este projeto, também honrar todos aqueles que neste momento e que continuam fiéis ao compromisso em prol do bem comum a combater esta pandemia que nós hoje enfrentamos. E o Caminhão da Esperança para nós foi o simbolizar desta união e solidariedade. Eu gostava só de regressar a março
e passado uma semana, 2 semanas de estarmos em confinamento, conseguimos com os nossos parceiros, e é importante dizer que este projeto é em parceria e por isso muito nos honra estarmos hoje aqui com os nossos parceiros, conseguirmos levar testes que na altura, se bem se recordam, não estavam disponíveis, testes que em 48 horas permitiram a mais de 21 localidades do interior do país, a lares, entidades de solidariedade, de apoio à comunidade, aos mais desfavorecidos, conseguirem ter os seus primeiros planos de atuação e de saberem como é que a sua população estava ao nível do contágio e das cadeias de contágio no âmbito do Covid. E, de facto, o Caminhão da Esperança foi esta capacidade de, em sinergia, atuarmos rapidamente com as diferentes entidades, quer públicas, quer da comunidade civil, os nossos voluntários nas diferentes postos de abastecimento ao longo do país que foram dando suporte à própria operação. Não posso deixar de falar, e se me permitem, eu sei que o tempo é curto, dos profissionais de saúde, porque isto também é uma forma de honrar aqueles profissionais de saúde que estão lá e que estão presentes e que durante um mês, com um dia de paragem, levaram esta população, e nós conseguimos impactar através das mensagens e da comunicação, afeta mais de 2,3 milhões de portugueses, com mensagens de sensibilização em torno das medidas de segurança e as medidas de proteção individual e de conjuntas que deveríamos começar e que deveríamos tomar e que agora, passados estes meses, chegamos à conclusão o tão importantes que são. E por isto, este Caminhão da Esperança quis ser em si isto mesmo. A capacidade de nós acreditarmos que em cooperação e sinergia conseguimos atuar nos cenários de contexto positivo, mas também daqueles mais desfavorecidos, como é aqueles que nós hoje atravessamos. E dou os parabéns a todas as empresas que estão aqui presentes, a todos os colaboradores das empresas, que no seu dia-a-dia, para além de desenvolverem a atividade para a qual são contratados, inspiram as equipas e a empresa a levar este compromisso conjunto do bem comum. Por isso, não me alongando mais, para nós é uma honra recebermos esta menção honrosa, particularmente com este projeto. Parabéns a todos. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, quer no prémio, quer aqui. É um gosto vê-la sempre. Portanto, vamos passar o palco, tem que ser muito rápido, para outra entidade. A entidade seguinte é a Gebalis. A Gebalis é daquelas entidades que eu acho que a população de Lisboa, excepto aquela que é diretamente utilizadora dos serviços de Gebalis, não tem muita consciência que se calhar tem paz nas ruas e temos uma cidade tão agradável e onde todos os turistas dizem-nos que é possível, uma cidade tão segura, uma cidade onde a gente pode andar à vontade, à noite, por aí fora. Pois, talvez porque, entre outras coisas, proporcionamos condições de dignidade de vida a pessoas com recursos muito baixos, mas que, pelo menos ao nível da sua habitação, tenham alguém que toma conta deles. Isso é, como toda a gente sabe, vital para o equilíbrio das cidades, para que não cheguemos à situação que obrigou um presidente francês a dizer que aquilo era tudo provocado por canalha. Não, era tudo provocado por pessoas revoltadas. A Gebalis presta-nos um serviço imenso. Por isso é com muito orgulho que digo que a Gebalis candidatou-se a 2 projetos, o projeto Rock the House, e recebeu uma menção honrosa do júri, ODS 1, Erradicar a Pobreza. E candidatou-se ao projeto Lotes com Vida, ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e recebeu, neste segundo projeto, o prémio do júri. O seu presidente do Conselho de Administração, Dr. Pedro Pinto Jesus, já está connosco, o palco é seu, com aquela limitação de tempo habitual. Vou tentar cumprir. Muito boa tarde, Sr. Engenheiro. É sempre um gosto cumprimentar todos os participantes, dar os parabéns a todos os que receberam prémios e menções honrosas. Saudar naturalmente a APE, Global Compact, a Aliança ODS Portugal. Agradecer o vosso continuado empenho, bem presente nesta 15ª edição da Semana da Responsabilidade. São 9 edições para a Gebalis. Já cumprimos 9 etapas deste caminho de 15 anos e neste 25º aniversário da empresa, que comemoramos este ano, é particularmente importante e gratificante ser por vós reconhecido. Portanto, enquanto Presidente da empresa, enquanto Presidente do Conselho de Administração da empresa, poder receber neste ano tão especial para nós estes 2 importantes reconhecimentos fica como um momento marcante também desta celebração.
Falar um bocadinho só sobre o programa Lotes Convida, que foi integrado na categoria do ODS 11. Portanto, é um programa assente na corresponsabilização dos residentes, não é? Tem como objetivo principal a organização coletiva de todos nos prédios de habitação municipal, onde habitam. Portanto, apela à participação direta, à participação ativa, promovendo um cenário de capacitação para uma gestão colaborativa. Portanto, puxa as pessoas a gerir aquilo que também é seu, criando aqui um sistema de colaborativo com proximidade. Portanto, e concretiza-se como? De forma sustentável, não é só através do empoderamento dos residentes, mas também dos residentes enquanto protagonistas da mudança nos seus prédios, mas também por imprimir uma forma mais adequada e uma contínua conservação dos espaços de habitar. Portanto, isto tem naturais efeitos na melhoria de relações entre vizinhos, com a entidade gestora que somos nós e, naturalmente, com os parceiros que estão no território. Umas pequenas palavras também sobre o Rock the House, que está integrado no ODS 1. Portanto, é um fórum para a capacitação e para o desenvolvimento de competências a nível da gestão doméstica e habitacional dos residentes municipais. Portanto, concretiza-se através de sessões de sensibilização sobre literacia financeira e aborda temas como a elaboração dos orçamentos familiares, a hierarquização das despesas, a eficiente utilização de recursos escassos como a água, como a energia, como os resíduos. Portanto, eu destacaria aqui neste projeto o especial empenho e a parceria de várias entidades, mas especialmente da DECO. Permitiu trabalhar a capacitação das comunidades, permitiu desenvolver estratégias e ferramentas que permitirão uma melhor gestão doméstica e de conservação e de manutenção da habitação, também dos espaços comuns que são por todos partilhados. Gostaria, se ainda tiver a oportunidade, de deixar aqui uma palavra de reconhecimento e de louvor aos responsáveis pelo sucesso destes programas. Nós somos uma equipa, mas nestes momentos é preciso também dizer quem é que foram os mentores, portanto, o Dr. Carlos Freitas e a Dra. Marlene Almeida, porque souberam agarrar nestes projetos, souberam inovar, souberam agregar equipas em torno, lideraram equipas que são transversais e multidisciplinares, e o resultado está à vista com aquilo que foi o vosso reconhecimento. Portanto, gostaria assim de terminar reiterando esse mesmo agradecimento por estes dois importantes reconhecimentos e pela oportunidade que é dada a Gebaus por continuar a fazer parte desta bem-sucedida iniciativa e, por que não, desta família. Portanto, parabéns a todos e obrigado uma vez mais pela oportunidade. Tenho que ligar. Obrigado. Muito obrigado também por ter sido tão completo e tão sucinto. Até uma breve próxima oportunidade, que será com certeza bastante breve. E passo o palco ao Instituto Politécnico de Setúbal. O Instituto Politécnico de Setúbal também se candidatou com 2 categorias e ambas recebeu o prémio do júri. O primeiro projeto é o IPS Solidário, o Instituto Politécnico de Setúbal Solidário, no eixo 1, Responsabilidade Social, categoria Continuidade. O segundo projeto que candidatou designa-se Apoio à Educação em Contexto de Pandemia. É um projeto do eixo 2, Sustentabilidade, categoria ODS 4, Educação de Qualidade. Para nos dizer algumas palavras sobre isto, temos o presidente do Politécnico de Setúbal, o professor Pedro Dominguinhos, a quem passo de imediato o palco. Engenheiro, eu penso que devemos passar à próxima organização e recuperaremos o professor de seguida, está bem? Recuperaremos logo possível. Então, a próxima organização na minha lista é a LIPOR. A LIPOR, Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, candidatou um projeto designado Agenda de Sustentabilidade da LIPOR, que se integra no eixo 2, portanto, os ODS 12, Produção e Consumo Sustentáveis. Está aqui representado, aliás, já em linha, pela sua diretora de Departamento de Comunicação e Marketing, a doutora Paula Mendes, que já estou a ver na imagem. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. É com um misto de orgulho, mas também de responsabilidade, que estou aqui convosco e representando o nosso Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro Aires Pereira, nesta cerimónia tão nobre. Efetivamente, o ano 2000 tem sido um ano particularmente difícil para todos e para a LIPOR não é exceção. Contudo, temos feito um grande esforço para nos adaptarmos e para garantirmos que não paramos.
E quando digo não paramos, falo-vos de continuarmos a empreender esforços para que todos os dias construímos um mundo melhor, aliás, como é o nosso propósito. E é por isso que este reconhecimento, o reconhecimento do nosso compromisso com a sustentabilidade, materializado na nossa agenda de sustentabilidade, tem um significado tão especial. Nos múltiplos desafios diários que vão desde a primazia na valorização dos resíduos urbanos que diariamente chegam às nossas fábricas, à implementação de projetos nas áreas de desperdício alimentar e prevenção na produção de resíduos, ao desenvolvimento de estratégias de educação e formação ambiental, de biodiversidade e de carbono, a compromissos com tantas temáticas emergentes como a economia circular. Na LIPOR entendemos que o nosso contributo só fica completo se gerar impacto, criar compromisso e compartilhar valor. E, portanto, a abordagem à sustentabilidade tornou-se um elemento permanente e integrante do nosso negócio, praticamente desde a nossa gênese há 38 anos. E este troféu que hoje tenho aqui comigo representa isso mesmo, representa uma organização com história esta pautada na sustentabilidade. Obviamente que as minhas últimas palavras, e em nome do Conselho de Administração da LIPOR, são para dirigir um agradecimento à Associação Portuguesa de Ética Empresarial por esta distinção que nos atribuíram, por confiarem no nosso trabalho e garantir a todos os presentes que sairíamos daqui mais determinados, mais empenhados, mais focados para afirmar os valores e os princípios que a LIPOR representa na construção de um futuro sustentado e sustentável para todos. Um bem-aja a todos e muito obrigada em nome de todos os colaboradores da LIPOR, todos aqueles que estão neste momento em teletrabalho, mas um obrigado muito especial àqueles que todos os dias estão nas nossas fábricas a garantir que o nosso trabalho também continua. Obrigada. Obrigada, doutora Paula Mendes. Mais uma vez, projetamos para o futuro e temos a certeza que no futuro continuaremos a contar convosco. Já temos connosco o professor Pedro Dominguinhos, portanto posso-lhe passar o palco de imediato, sem mais considerações. Ok, muito boa tarde, Engenheiro Parra da Silva. Naturalmente agradecer aos membros do júri, à APE e felicitar todos os as restantes organizações que concorreram e que venceram também essas distinções. Eu também já tenho aqui comigo, no nosso caso fomos mesmos buscar e portanto estão aqui e portanto já agora o professor Carlos Mata está a tirar a fotografia e portanto por isso é que eu estou aqui um bocadinho mais de tempo e portanto, mas naturalmente é com enorme orgulho, mas sobretudo com um sentido de responsabilidade e de melhoria contínua que recebemos este prémio. Para nós, ou estas distinções, para nós e sobretudo em época de pandemia, foi fundamental organizarmos de uma forma muito rápida a resposta às estudantes e aos estudantes que de um momento para o outro ficaram em casa, eu diria, com ensino à distância. E, portanto, nós tivemos que mobilizar-nos para garantir o acesso à internet, tivemos que mobilizar-nos para garantir o empréstimo de computadores, e eu recordo-me que nós fomos entregar computadores a Vila Real de Santo António, aos estudantes que estavam já em casa, e os nossos motoristas foram entregar computadores até Vila Real de Santo António, mas sobretudo também aquilo que fizemos na produção de álcool gel, neste caso também com a Casa Irmelinda Freitas, de viseiras, e há bocado alguém falava, a representante da Galp, há 6 meses não havia viseiras, nem álcool gel, nem máscaras, e portanto agora felizmente ocorre, existem, mas era importante. Por outro lado, e também reiterar que para nós sempre foi muito importante trabalhar com a comunidade. E todas as iniciativas que desenvolvemos em parceria ao nível do IPS Solidário, que vão desde o apoio a crianças, pessoas com deficiência, naturalmente a questão do ambiente, com a Ocean Alive, que em 2 anos conseguimos recolher mais de 5.000 quilos de lixo do estuário do Sado, passando também pelo apoio a idosos, nesta época de pandemia, tem sido fundamental. E, portanto, eu aqui deixo 3 mensagens finais, destacando também o trabalho do Sr. Vice-Presidente, o professor Carlos Mata, mas, sobretudo, este é um trabalho de toda a comunidade, dos estudantes, dos professores, dos trabalhadores docentes, não docentes, mas toda a comunidade e as partes interessadas, envolvidas, e, felizmente, não tem sido difícil conseguir angariar parceiros. Nós vamos lançar na próxima semana 53.000 euros de bolsas que foram doadas pela Rovensa num projeto de responsabilidade social e, portanto, não é difícil quando nós apresentamos projetos que fazem a diferença. Por último, destacar o papel da Associação Académica.
Os estudantes, os jovens são responsáveis, estão envolvidos e tenho a certeza absoluta que naturalmente podemos contar com eles para estas iniciativas e para outras que lançaremos em breve em Setúbal e também em todos os politécnicos em Portugal. Termino, naturalmente, mais uma vez felicitando o engenheiro Mário Parra da Silva, a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, os membros do júri e, sobretudo, um olhar no futuro para continuarmos a criar comunidades mais coesas, mais inclusivas e mais felizes, que é o nosso objetivo. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Mais felizes, é isso mesmo. Aliás, esse tema da construção da felicidade está a ser cada vez mais introduzido nas preocupações das organizações. Já agora eu nasci em Vila Real de Santo António. Não vai assim tão longe. O engenheiro Paulo da Silva tem sempre uma história para nos contar. É importante, é impressionante. Nasci em Vila Real de Santo António. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Mas obrigado eu. Obrigado ao Continente Hipermercados S.A. O Continente Hipermercados concorreu com um projeto designado Plástico Responsável Continente. O prémio que recebeu, porque recebeu um prémio no eixo 2, ODS, categoria ODS 12, Consumo e Produção Sustentáveis. Para representar o Continente Hipermercados, temos o seu diretor de projetos de sustentabilidade e economia circular, Dr. Pedro Lago, que já está connosco. Passo-lhe o palco. Muito bem, muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, e em nome da SONAI-MC, gostaria de agradecer este reconhecimento à Associação Portuguesa de Ética Empresarial e também ao conjunto das restantes e prestigiadas entidades que apoiaram esta iniciativa de reconhecimento em práticas de responsabilidade social e sustentabilidade, dois temas tão importantes. A notoriedade de quem promoveu e avaliou este prémio, bem como a notoriedade da generalidade das instituições vencedoras nas diversas categorias, que aproveito para saudar e para felicitar, faz-nos sentir ainda mais honrados com este reconhecimento. O Continente é líder em Portugal, neste mercado ultracompetitivo do retalho, e se todos os dias sentimos muito agradecidos aos portugueses que continuam, por continuarmos a merecer a sua confiança, também sentimos que isto é uma responsabilidade acrescida que esta liderança nos dá, porque não apenas temos que ter uma atuação exemplar nas nossas práticas, mas também temos a obrigação de influenciar positivamente toda a sociedade portuguesa, toda a cadeia de valor, neste caso dos plásticos, para um consumo mais responsável e mais sustentável. E já agora, a título de exemplo, e porque gostamos muito de dar o exemplo, acabamos de assumir publicamente um compromisso de neutralidade carbónica da SONAI para 2040, que é algo de que muito nos orgulhamos. O projeto Plástico Responsável Continente é um exemplo de uma revolução que estamos a operar em todas as embalagens de marca própria e marcas exclusivas. São milhares de embalagens e permitiu-nos só no último ano reduzirmos mais de 4.000 toneladas de plástico. Mas mais importante até do que esta redução é o facto de termos eliminado muitos dos plásticos mais problemáticos, termos diminuído a utilização de matérias virgens, nomeadamente através da incorporação crescente de material reciclado. Aliás, temos um objetivo para 2025 de atingirmos 30%, e também através do ecodesign evoluímos no sentido de termos cada vez mais embalagens recicláveis, rumo aos 100% que definimos como objetivo para 2025. E é com muito orgulho que sentimos que somos cada vez mais uma referência, até ao nível internacional, no tema dos plásticos. E saiu a semana passada o último report da Ellen MacArthur Foundation, no âmbito do New Plastics Economy Global Commitment, onde os nossos resultados são públicos para todo mundo os poder ver. Mas, além do orgulho, sentimos também que temos que ser muito humildes para reconhecermos que há ainda um longo caminho a percorrer, até garantirmos que este excelente material, que é o plástico, não acaba onde não deve, tornando-se também um grave problema de poluição do planeta. E para isso necessitamos criar um ecossistema circular para os plásticos em Portugal e temos que o fazer contando com a colaboração de todos, da indústria ao retalho, os consumidores, os sistemas de gestão de resíduos e os recicladores. Depositamos grande esperança no Pacto Português para os Plásticos, onde todas estas entidades estão representadas, no sentido de podermos prosseguir esta revolução positiva. No continente, e para terminar, continuamos muito empenhados na promoção de um uso mais responsável do plástico, e reconhecimentos como este
motivam-nos ainda mais para prosseguirmos este caminho, que é um caminho longo e difícil, mas que seguramente vai ser bem sucedido. E fica aqui o compromisso, o nosso compromisso de que os portugueses podem continuar a contar com o continente, como costumamos dizer, no desenvolvimento das práticas mais sustentáveis, desde a produção ao consumo, conforme o ODS 12 a que este prémio diz respeito. Muito obrigado. Muito obrigado nós. Eu acho que é sempre justo. Em todas as ocasiões procuro recordar, porque é de justiça fazê-lo, que a primeira empresa em Portugal, pela mão do engenheiro Belmiro de Azevedo, que aderiu ao United Nations Global Compact, foi a SONAI. E que ele deu um exemplo pessoal durante vários anos, assinando uma carta que dirigia ao secretário-geral das Nações Unidas, assinada pelo seu punho, onde dizia o que é que tinha feito na sua esfera de influência, nas empresas que estavam à sua responsabilidade, para garantir uma evolução, obviamente uma evolução que se quer economicamente também sustentável, porque uma evolução que não seja claro que sim, economicamente sustentável é suicídio, não é evolução, mas ir evoluindo conforme as possibilidades e também conforme os consumidores para uma sociedade sustentável, suportada por um retalho sustentável. Cumprimentamos sempre a SONAI por isso e jamais nos esqueceremos dessa liderança que a SONAI demonstrou nesse momento. Muito obrigado. E passo de imediato à entidade seguinte. A entidade seguinte é também uma entidade à qual o povo português está, com toda a certeza, bastante agradecido. Um homem de Tavira, a minha família é de Tavira. Eu nasci em Vila Real de Santo António porque era o hospital que na altura dava jeito. Mas a maioria da minha família é de Tavira. E um homem de Tavira fundou a Associação Mutualista Montepio. É uma história engraçada que todos poderão encontrar na internet, mas foi de facto um momento muito curioso, em que um homem deu aquele salto para criar uma coisa, primeiro para funcionários públicos, depois alargou a toda a gente, e era uma ideia fantástica, uma ideia de solidariedade, de responsabilidade, de liberdade, de igualdade, que também responsabilizava as pessoas por si próprias. Vamos juntar-nos em numa mútua, quer dizer, uns pelos outros, e fazer algo que complemente ou apoie aquilo que o Estado, na altura o Estado não fazia, mas que o Montepio começou a fazer. A Associação Mutualista Montepio candidatou-se com um projeto designado Elaboração e Publicação de Relatórios de Sustentabilidade do Grupo Montepio. Ganhou o prémio do júri na categoria ODS 12, Produção e Consumo Sustentáveis. Está representado aqui pelo seu presidente do Conselho de Administração, Dr. Virgílio Lima, a quem passo de imediato. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Parra da Silva, pelas palavras amáveis e pelo exercício de memória que sempre nos toca, com esta referência ao nosso fundador, cuja fotografia no átrio principal do nosso edifício nos recorda exatamente essa iniciativa em prol destes valores fundadores do Montepio Geral que referenciou e que muito agradeço. Os meus cumprimentos à Associação Portuguesa de Ética Empresarial pela sua missão, enfim, tão fundamental para uma sociedade melhor e, em particular, por esta iniciativa ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os meus cumprimentos, Sr. Engenheiro, pessoalmente e à organização, e também a todos os presentes, enfim, entidades participantes, organizadores, e em particular também, naturalmente, aos premiados que, enfim, com iniciativas de índole diversa e nestes domínios todos dos diferentes objetivos, concorrem para um mundo mais sustentável. Ficámos honrados e foi com grande satisfação que nos soubemos distinguidos pela Associação Portuguesa de Ética nesta iniciativa, com um troféu de reconhecimento pelas práticas de responsabilidade social e sustentabilidade ligadas à publicação do nosso relatório de contas e também com o relatório anexo de sustentabilidade do Grupo Montepio. Este foi um trabalho de todo o grupo de empresas do Grupo Montepio. São muitas que estão envolvidas e, portanto,
todas estão premiadas neste prémio ao grupo tenho o dever de sublinhar exatamente esse trabalho construído ao longo de anos e que permitiu chegar a este momento de integração, onde naturalmente a Casa-Mãe, a Associação Mutualista Montepio Geral, o seu Gabinete de Responsabilidade Social, faz aqui o trabalho de integração, mas é um vastíssimo grupo que concorre para a elaboração destes relatórios de sustentabilidade e, em particular, uma pessoa especializada neste domínio, a doutora Cristina Casais Ribeiro. É, portanto, esse grupo todo de empresas que gostaria de destacar aqui neste contexto. E isto confirma que, enfim, estamos num caminho onde procuramos cumprir modelos de boa governação, orientados para o desenvolvimento sustentável e ligados à geração de valor para todos os nossos stakeholders. É um incentivo a que atribuímos grande importância e que nos mobiliza para um esforço na construção destes objetivos continuamente. Acreditamos no grupo que esse desenvolvimento só é possível se assentar no conhecimento, no profissionalismo, na inovação e neste conjunto de valores que informam o Montepio desde a sua origem, mas também todos os valores ligados a esta iniciativa e a API, desde a sua gênese e de forma mais abrangente, visando a coesão económica e social. É esta a visão que procuramos dar seguimento com transparência, respondendo a uma comunidade que reúne hoje cerca de 600 mil associados, cerca de 5 mil colaboradores, enfim, e temos um conjunto de desafios ligados à globalização que dia a dia nos exigem que concorramos também para estes objetivos em boa hora lançados pela Organização das Nações Unidas. Os valores que nos inspiram e que com o Francisco Álvares Botelho, que nasceu em Tavira, como o Sr. Engenheiro recordou, no ano de 1840 deu início a esta associação, inscrevendo-nos na economia social e tendo nós uma dimensão financeira de proteção às famílias e aos associados, com uma vocação também para apoio efetivo às comunidades em que nos inserimos nestes domínios da solidariedade. Envolvidos estes anos, a verdade é que procuramos e fazemos este esforço no sentido de, fiéis a estes valores fundadores, nos mantermos procurando seguir as melhores práticas em defesa de um mundo mais sustentável. Neste sentido, os nossos relatórios procuram exatamente traduzir os diferentes domínios onde as empresas do grupo procuram concorrer para esses objetivos. A distinção que agora nos atribuíram e que para este grupo mutualista da economia social, com os seus valores fundadores e que procura em cada dia na sua comunidade de colaboradores e, sobretudo, de associados a quem serve e por quem é constituída. Nós somos uma organização constituída, enfim, gerida pelos seus associados e ao seu serviço, com este apoio à comunidade. Vem-nos dizer este prémio que poderemos estar, de facto, no caminho certo e estimula-nos, nas palavras do Sr. Engenheiro Parra da Silva do início, a tentarmos sempre olhar para o futuro e fazer melhor. Bem-ajam todos, parabéns aos premiados e muito obrigado. Uma boa tarde. Muito obrigado, nós. Continua, é o máximo que eu, neste momento, me atrevo a dizer perante a dimensão extraordinária da associação, que representa 600 mil pessoas que nela puseram a sua confiança. Muito obrigado. Passo então, sem mais delongas, porque o tempo já está esgotado, mas vamos ter mais alguns minutos, para a Montiqueijo. A Montiqueijo, que é uma reincidente neste prémio e, portanto, louvo-a por isso, porque mais do que uma vez se expôs à candidatura e que o júri reconheceu. O júri reconheceu um projeto chamado Montiqueijo e Comunidade,
e deu-lhe o prémio na categoria Comunidade, precisamente. Está aqui representado pela sua diretora-geral, a doutora Dina Duarte, que já está no ecrã. Boa tarde. Como está? Eu Tudo bem? A tomar o palco, claro, não estou, mas ainda vou estar melhor quando puder jantar. Porque... Não, é porque isto é uma maratona. E pronto, olha, mas tem que ser, e eu passo com muito prazer, embora esta questão da videoconferência tenha as suas... a pressão é maior do que se fosse presencial, é uma coisa curiosa. É mais cansativo, quando muda as rotinas, acaba por se fosse presencial, eu estava de pé, e eu odeio falar sentado, mas não dá para estar por aí a passear de pé com a câmera a tentar apanhar, não dá. Portanto, tem que estar aqui, escravo, sentadinho. Depois falta o abracinho, o beijinho, também faz falta. Exatamente. Mas pronto. Vamos todos resistir com a resiliência de que falava o presidente da CCP, e isto está de passar, e quando passar a gente vai se rir imenso com estas coisas todas que passamos. Doutora Dina Duarte, senhora diretora-geral, faça favor, o palco é seu. Eu vou ser rápida. Pronto, em primeiro lugar quero agradecer realmente esta iniciativa e dar os parabéns pelo facto da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, portanto, ter este tipo de iniciativa, e nós já pelo 3º ano consecutivo candidatamos, e àquilo que nos candidatamos, portanto, acabamos por receber um prémio, que é o caso deste ano. Temos aqui o prémio Muito Obrigado, que tem a ver com o projeto Comunidade. O projeto Comunidade, para nós, tem a ver com tudo aquilo que nós, Monte e Queijo, desenvolvemos, quer a nível interno, quer a nível externo, na nossa empresa, e temos, portanto, a nível interno, a questão de que tentamos dinamizar ao máximo tudo quanto é formações, de forma a consigamos realmente aumentar as competências dos nossos colaboradores, portanto, com vista ao seu enriquecimento profissional e mesmo pessoal também. Também desenvolvemos um trabalho de inclusão social através, portanto, de uma contratação de profissionais em reabilitação. Portanto, é preciso, digamos, agarrar e olhar para esta vertente, para estas pessoas que têm que ter uma segunda oportunidade na vida, e, portanto, há que agarrar e ter esses aspectos em atenção. Também fizemos este ano um reconhecimento e demos uma premiação aos nossos colaboradores pela dedicação e antiguidade de casa. Portanto, nós somos uma empresa com 53 anos, temos pessoas com 37, 40 anos, e o fundador, o meu pai, que tem atualmente 80 anos, que até março ainda trabalhava na empresa, teve que se ausentar por questões de segurança. Portanto, decidimos fazer um reconhecimento e premiar a todos os nossos colaboradores. A nível externo, nós destacamos também pelo facto de termos uma atitude muito positiva e muito envolvente a nível da nossa comunidade, portanto, não só local, como também com uma abrangência mais a nível nacional. E estamos a falar em exemplos que qual nós participamos em atividades desportivas na região. A nível de educação também, portanto, somos parceiros de um projeto que a Câmara de Loures desenvolveu este ano, que é um projeto, portanto, de formação escolar, que tem que ser interrompido no que diz respeito à situação agora com o aparecimento do Covid, que era o projeto 360 graus, que é um projeto pedagógico que ensina, portanto, as crianças a ter uma sensibilização maior para a área ambiental, a importância ambiental. Outra das nossas iniciativas externas, também relacionado com o Covid, porque nós não podemos fugir ao tema, não é? Teve a ver com o facto de nós, assim que surgiu o problema, portanto, em março, deparamos com vários problemas, problema Covid e, por sua vez, internamente na nossa organização, também outro problema, que é o excedente de leite, ou seja, nós, como somos uma empresa de fileira completa, temos a produção do leite, portanto, que transformamos aqui em queijo,
A determinada altura houve uma baixa de consumo muito imediato, por um conjunto de razões, porque as pessoas automaticamente, portanto, ficaram receosas de ir às compras, as vezes que iam às compras foram reduzidas relativamente ao que era habitual, e nós ficamos com excedente de leite. E então, nessa altura, decidimos, com um outro parceiro nosso, agarrar e transformar, portanto, o nosso leite de natureza, que nós não temos equipamentos para o fazer, em leite UHT para poder distribuir ao Serviço Nacional de Saúde a nível nacional. Portanto, doamos 25 mil litros de leite em unidoses de 200 ml, 250 ml, portanto, com uma outra entidade, nossa parceira de negócio. Também temos, portanto, uma atitude frequente em termos de o apoio a instituições de solidariedade a nível alimentar. Portanto, tudo quanto seja o chamado produto feio, não é querer utilizar a expressão da fruta feia, mas também do queijo, que, portanto, por algum motivo não tem, portanto, condições para ser colocado no mercado, ou por falta de tamanho, ou por aspecto, portanto, defeitos que aparecem, porque são produtos manuais, nós acabamos por reencaminhar todos esses produtos para instituições de solidariedade social. E temos também uma outra vertente que é a parte do desperdício zero, ou seja, nós trabalhamos diariamente com base em planeamentos em função das encomendas que nos fazem chegar, de forma que toda a produção que é feita neste dia sai no fim do dia para que possa chegar ao ponto de venda no dia seguinte. Portanto, basicamente são estas as nossas atitudes e que, de certa forma, a partir do momento que entra no sangue a responsabilidade, e quando nós falamos de responsabilidade e de sustentabilidade, isto acaba por estar tudo interligado, não é só a comunidade, tem a ver também portanto, com a parte das produções dos consumos sustentáveis, tem a ver com as energias, tem a ver com um conjunto de fatores, pronto, e que nós realmente tentamos agarrar e, de certa forma, levar muito a sério toda essa situação para que possamos ser um exemplo do setor que a tentar... Então, tiraram o senhor... Bem, houve qualquer coisa na ligação? Já cá está, muito bem. Continue, por favor. Não, olha, está sem som, não consigo ouvir o seu som. Não. Doutora Dina Duarte, deixe-me avançar para o seguinte e, se conseguir repor, volta para se despedir, está bem? Faltam duas entidades, eu vou chamá-las em uma de cada vez, como tem que ser, não é? Mas vou já anunciá-las porque são as duas últimas entidades. Portanto, vou chamar a Ramalho Rosa Cobetar, Sociedade de Construções S.A., e logo a seguir chamarei a Tabaqueira. Portanto, em relação à Ramalho Rosa, candidatou-se a portanto, o projeto é a economia circular no setor da construção. É uma coisa mesmo muito importante. A construção produz uma quantidade enorme de resíduos e a economia circular no setor da construção é uma das prioridades do nosso Ministério do Ambiente. Este projeto é do eixo 1, de responsabilidade social, categoria ambiente e redução de impactos, e para representar a empresa está o Country Manager, ou seja, o engenheiro Bernardo Teixeira, que já se encontra aqui, aliás, em palco. Portanto, engenheiro, com aquela... O palco é seu. Obrigado. Engenheiro Parra da Silva, e a todos os presentes, antes de mais queria agradecer, em nome, obviamente, da Ramalho Rosa Cobetar. Este reconhecimento para nós é, de facto, pioneiro, porque é a primeira vez que, efetivamente, nos propomos a um prémio desta natureza.
e ficamos efetivamente satisfeitos, não só pelo prémio nos ser atribuído a nós, mas também um bocadinho pelo reconhecimento daquilo que é um setor, que em bom rigor, é um setor que é intensivo no consumo de matérias-primas e, ao mesmo tempo, para além de ser intensivo no consumo de matérias-primas, também produz resíduos em alguma quantidade. E, de facto, para nós é particularmente satisfatório ver que o nosso setor não está, obviamente, à parte de todos estes temas que atualmente são absolutamente centrais em termos de responsabilidade social e a sustentabilidade. E, portanto, de facto, queríamos agradecer este reconhecimento. Para vos dar nota também, portanto, a Ramalho Rosa é uma empresa que desde 2002 tem o seu sistema de gestão ambiental devidamente certificado e, portanto, apesar de não nos termos proposto, obviamente, este reconhecimento, já temos estas práticas muito bem implementadas nas nossas operações e, de facto, atualmente, nós em cerca, em tudo aquilo que são os projetos em que participamos, conseguimos ter taxas de tratamento dos resíduos produzidos superiores a 90%. E, portanto, é de facto algo que temos vindo a trabalhar nos últimos anos. Está, obviamente, marcado no futuro, sobretudo deste setor de atividade, que as soluções têm que ser repensadas. Há um conjunto de opções que podem e devem ser tomadas do ponto de vista do projeto e das soluções que são implementadas, que minimizam o consumo de recursos e ao mesmo tempo, vão minimizar também aquilo que é a produção de resíduos. E dar também aqui uma nota de esperança relativamente àquilo que é o futuro. Eu acho que nós, apesar de tudo e de todo este momento que estamos a viver, acho que de facto há aqui um conjunto de novas realidades e de novas sensibilidades que vão ser um bocadinho mais atentas e que estão um bocadinho mais despertas e, portanto, estou absolutamente convencido que este ano fomos reconhecidos por esta primeira boa prática, mas estou absolutamente convencido que vamos continuar a apostar noutras e que no futuro, em vez de um prémio, vão ser 2 ou 3 ou 4, ou aqueles que efetivamente nos conseguir propor e que estejam, obviamente, reconhecidas essas boas práticas. E obrigadíssimo por esta oportunidade, como é óbvio. Muito obrigado, engenheiro, muito obrigado. Aliás, no setor da construção civil, ouço dizer que eu, não sou especialista no setor, nem nada que se pareça, mas ouço dizer das pessoas que sabem, porque nós aqui na APE temos uma comissão técnica que iniciou o seu funcionamento e que é dedicada às questões da economia circular. É uma comissão ISO, depende de uma comissão central que a ISO criou, com sede em Paris, e que tem ramificações por todo o mundo para elaborar normas futuramente, elaborar normas na área da economia circular. E o setor da construção civil é particularmente importante, porque pode não só absorver os seus próprios resíduos, como resíduos de outros. E incorporá-los na DEF, exatamente. E eu acho isso interessantíssimo, porque coisas que não são necessárias, em vez de as colocarem nas vinhas, sabe que faziam isso. Não, e sabe que aquilo que acabava por acontecer um bocadinho é que aquela sensação de que os recursos eram ilimitados. Exatamente. Desapareceu. Não são, mas eu vi durante muitos anos, que demolia-se uma casa e aquilo era enterrado, era ou colocado nos caminhos, ou metido no meio era uma coisa terrível. E mesmo com as multas que se colocaram, etc., continuam a fazer-se, porque as pessoas não querem pagar para ir entregar os resíduos, mas é de facto uma das questões mais interessantes e mais importantes em Portugal. Muito obrigado pelo vosso contributo. Obrigado, nós. Exemplo que prazer. Sabe que estas sessões estão a ser gravadas e que depois, com a vossa autorização, evidentemente, nós propomos fazer a upload disto para o YouTube e estes testemunhos viver não apenas nesta sessão, mas durante muito tempo. Para as pessoas. É isso. Muito obrigado. E pronto, e passo o palco à grande empresa que também todos, de forma ou de outra, contactamos, que é a Tabaqueira. A Tabaqueira 2 SA, a Tabaqueira EIT SA, candidatou 2 projetos. O projeto Plano de Contingência Covid-19 na Tabaqueira, e que recebeu uma menção honrosa do júri na categoria ODS 3 Saúde de Qualidade. O projeto Movimento Bravos Heróis, que recebeu também uma menção honrosa do júri,
e que é um prémio na categoria do ODS 15, Proteger a Vida Terrestre. E para representar a tabaqueira está o seu diretor-geral, o Dr. Miguel Matos, que já está em palco e que eu convido a tomar a palavra. E agora, como é o último, pelo menos tem uma vantagem, é que pode gastar o tempo que quiser, porque nós estamos aqui para si. Obrigado, obrigado. Para si já não há limitação de tempo. Não, muito obrigado, caro engenheiro Parra da Silva. Agradecer à APE, representante da Agência das Nações Unidas, Global Compact em Portugal. Eu quero começar por dar os parabéns a todos os participantes, a todos os que foram aqui reconhecidos em áreas tão diversas. Eu acho que isto também prova que o caminho da sustentabilidade não é fácil, nem é de curto prazo. Não é uma corrida de 100 metros, há bocado o engenheiro falava de ser uma maratona, não é? Isto é uma maratona, eu acho que o caminho para a sustentabilidade é mesmo uma maratona com obstáculos, e por isso só mesmo com o contributo de todos é que nós podemos avançar. Nós estamos a celebrar a Semana da Responsabilidade Social, não é? Com o mote 2020-2030, a década da sustentabilidade. Eu acho mesmo que ser sustentável não se esgota nos aspectos ambientais, que muitas vezes é o que as pessoas pensam à primeira vista, não é? São os aspectos ambientais. Mas, aliás, os próprios 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU têm uma abrangência muito, muito grande, é muito mais do que só os aspectos ambientais. E estarão todos a pensar agora, não é? Porque é que uma empresa de tabaco tem a ver com a sustentabilidade? E isto faz sentido, não é? Como é que isto é possível? Porque, de facto, nós, pelo setor onde operamos, somos um candidato improvável sempre que falamos de sustentabilidade. Agora, à medida que as pessoas nos vão conhecendo, eu penso que isto também tem vindo a mudar. Nós, na tabaqueira, levamos muito a sério a sustentabilidade. Hoje a sustentabilidade faz parte da nossa visão, faz parte da nossa transformação, está presente no nosso dia-a-dia, em tudo aquilo que fazemos. A começar, obviamente, pelos nossos produtos. Nós tentamos e conseguimos inovar para termos produtos melhores. Para vos dar uma ideia, nós somos uma empresa de tabaco que quer deixar de comercializar cigarros convencionais. Não são muitas empresas que dizem que querem deixar de comercializar o seu produto. Somos uma empresa de tabaco que quer um mundo sem fumo, porque acreditamos mesmo que o maior contributo que uma empresa como nós pode dar para a sustentabilidade é precisamente ajudar a resolver o problema da nocividade dos produtos de tabaco. E por isso acreditamos que podemos fazer parte da solução, trazemos produtos de risco reduzido que sejam melhores opções para os consumidores. Portanto, este é eu diria, na parte da sustentabilidade, e nós já falávamos disso em anos anteriores, é realmente o nosso grande enfoque, é trazer produtos melhores e que enderecem este problema. O outro pilar fundamental é ter uma operação de excelência. No fundo o como fazemos as coisas é tão importante como os próprios resultados em si. E isto, para nós, tem muitos aspectos, ou muitos exemplos que eu poderia dar, aspectos como combater atividades ilícitas, que às vezes acontecem relacionadas com o nosso setor, prevenir o acesso a jovens a produtos com nicotina, não é? Porque isto, acima de tudo, se deve trabalhar também na parte da prevenção. Tudo isto são aspectos cruciais, no fundo, de como nós trabalhamos, e por isso mesmo também cruciais para a nossa sustentabilidade. O terceiro pilar que nós apostamos é cuidar das nossas pessoas. E aqui é muito simples, é tratar todas as pessoas com respeito, ter um ambiente de trabalho diverso e inclusivo. Isto são temas que se ouvem falar muito atualmente. Eu acredito mesmo que não é só a coisa certa a fazer, o ser inclusivo e ter um ambiente de trabalho diverso, é a coisa certa a fazer, mas é também hoje em dia o fator crítico de sucesso. E como exemplos desta vertente, posso dizer, por exemplo, prevenirmos o trabalho infantil na nossa cadeia de valor, nomeadamente em países mais desfavorecidos. Fomos também a primeira empresa em Portugal a ser reconhecida com o selo Equal Pay, no fundo pela igualdade de oportunidades e pagarmos de forma igual entre homens e mulheres. Tudo isto também é sustentabilidade. E, por fim, o quarto pilar é o meio ambiente. E aí nós temos muitos exemplos, como sejam a redução do consumo de água, redução do consumo de energia. Desde 2010 reduzimos em mais de 40% estes consumos. Reduzimos as emissões de CO2 em mais de 70% desde 2010. Aliás, este propósito estive na fábrica há uns dias atrás. Construímos um parque fotovoltaico com mais de 5 mil metros no nosso parque de estacionamento. Isto vai permitir compensar ou reduzir a emissão de CO2 em mais de 800 toneladas por ano. Portanto, é mais um exemplo também deste pilar. Por todas estas perspectivas, realmente vemos que a sustentabilidade é mesmo muito abrangente, é parte intrínseca da nossa cultura de empresa, da nossa transformação, e é por isso que este reconhecimento da APE, estas duas menções honrosas, enchem-nos mesmo de orgulho. A primeira, só dizer muito brevemente, a primeira
diz respeito ao ODS 15, proteger a vida terrestre, e é uma iniciativa que se chama, muito apropriadamente, eu diria, Bravos Heróis. E a tabaqueira associa-se, é a segunda vez, é o segundo ano consecutivo que nos associamos a este movimento, por uma floresta sem fumo, livre de incêndios, mais resiliente, mais sustentável. É uma iniciativa que ainda está a decorrer e, no fundo, quer dar voz aos heróis, que são as pessoas que lutam por um país mais verde, e no fundo, é consciencializar os cidadãos portugueses para a necessidade de abraçar esta causa nacional, que é a prevenção dos incêndios, a preservação das florestas e todos termos comportamentos mais sustentáveis. Felizmente, conseguimos juntar aqui muitos participantes deste movimento. Tem o apoio institucional da Liga dos Bombeiros Portugueses, da Proteção Civil, do Ministério da Administração Interna, do Ministério do Ambiente e da Ação Climática e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. No fundo, estamos todos unidos nesta causa, que é uma causa bastante nobre e que, infelizmente, é um problema que não está resolvido todo e que todos os anos aparece. A segunda menção honrosa está relacionada com o ODS 3, a saúde de qualidade. E eu diria que em 2020, na saúde, há um tema incontornável. Este ano foi um ano profundamente marcado pela crise de saúde pública do Covid-19. Esta crise está a afetar-nos a todos, não é? De forma mais direta, mais indireta, a nível pessoal, a nível profissional. A maneira como trabalhamos está a mudar também. E para nós, para a tabaqueira, foi fundamental a segurança, a prevenção, a proteção das nossas pessoas, mas não só das nossas pessoas, também de toda a comunidade que trabalha connosco, que interage connosco, como são os nossos parceiros de negócio, clientes, fornecedores, centenas de indivíduos, centenas de organizações com quem nos relacionamos diariamente. Este período foi fundamental assegurarmos todas as condições para permitir que continuemos a trabalhar. Nós nunca parámos, não temos ninguém em layoff, conseguimos manter mesmo os tempos mais incertos a fábrica a trabalhar, obviamente com todas as condições de segurança, de proteção. E isto é muito importante, ou foi muito importante, e está a ser muito importante, pela vertente exportadora da tabaqueira. O footprint económico da tabaqueira é muito importante, pelo emprego que gera, pelas exportações que gera, pelo investimento que gera, mas também pelo seu impacto indireto, porque na realidade há muitas PMEs ligadas à atividade da tabaqueira e que dependem da continuidade da operação da tabaqueira. Por isso foi muito importante nós conseguirmos manter esta segurança para a fábrica continuar a trabalhar e isso tem corrido muito bem. Quero aproveitar para salientar que a tabaqueira uniu esforços também com a Câmara Municipal de Sintra para a mitigação do impacto deste surto, não só em Sintra, mas no país inteiro. Temos estado envolvidos em muitas atividades para ajudar os mais desfavorecidos, instituições que ajudam os mais necessitados, e esta presença e a ação são ainda mais relevantes agora neste contexto de pandemia, em que tantas necessidades foram identificadas pelo país. Eu diria em concreto também na resposta aos profissionais de saúde, ao apoio aos profissionais de saúde e de instituições privadas de solidariedade social. Estamos a iniciar a década de 2020-2030, que é a década da sustentabilidade, não é? Estamos no primeiro ano dessa década. Eu diria também, se há alguma coisa que podemos tirar desta crise tão grave que estamos a viver, é que a entreajuda e a solidariedade entre as pessoas, instituições, empresas, está realmente a fazer a diferença. Nós vemos exemplos disto todos os dias, desta solidariedade, e estes exemplos, iniciativas, a mim enche-me de orgulho o país que estamos a viver e por esta entreajuda, acho que nos devem encher todos de orgulho, porque isto também é sustentabilidade, esta entreajuda também é sustentabilidade. E só para terminar, eu ontem entrei no LinkedIn do Global Compact da ONU, onde havia um post que falava sobre a importância dos ODS, e vi lá uma frase que dizia: podemos concluir, aqui não tem aqui, podemos concluir que o mercado e os consumidores escolhem ou preferem companhias ou empresas ou produtos sustentáveis. E eu concordo absolutamente com esta afirmação. Ser sustentável, para além de ser a coisa certa a fazer, é fundamental para o sucesso de cada um, para o sucesso das empresas, é realmente um fator crítico de sucesso para o crescimento de uma organização. Por isso, muito obrigado a todos, espero não ter alongado muito, sei que era o último, mas queria deixar estas palavras e agradecer a todos, e em particular ao meu engenheiro Parra da Silva por todo este apoio. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela participação da tabaqueira nesta iniciativa do reconhecimento de práticas de responsabilidade social. Nós, no reconhecimento de práticas, não fazemos avaliação sobre o impacto dos produtos, fazemos avaliação sobre as práticas que a organização tem. E pronto, isso depois é o objeto de outras associações, de outras entidades que então fazem esse tipo de avaliações. Nós não fazemos. E por isso temos muito gosto em ter aqui a tabaqueira, porque reconhecemos, através destes prémios,
coisas concretas que a tabaqueira fez e que de facto ajudaram a sustentabilidade no seu conjunto. Por isso, mais uma vez, muito obrigado. Declaro esta sessão encerrada.